Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura das cadeias, só que dessa vez nós iremos dar a nomenclatura das cadeias ramificadas, ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre as ramificações, eu gostaria da gente relembrar algumas coisas, da última aula com relação à cadeia carbônica. Então vocês observem, que aqui nós temos uma cadeia carbônica, ok? Onde está destacada em amarelo a sua cadeia principal, lembrando, que a cadeia principal é aquela que contém a maior sequência de carbonos. Então aqui nós temos 5 carbonos na cadeia principal, e nós temos aqui duas ramificações, ó. Então aqueles carbonos seguidos de hidrogênio que não fazem parte da cadeia principal, que ficam fora da cadeia principal, são considerados ramificações. Observem, pessoal, que quando nós temos cadeia ramificada, o carbono 1, o primeiro carbono, vai ser o que estiver mais próximo das ramificações. Então observe que esse carbono aqui da esquerda, ele está mais próximo dessas ramificações do que esse carbono aqui da direita. Então, obrigatoriamente, você tem que começar a enumerar essa cadeia principal da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esse carbono é o mais próximo das ramificações, ok? Então, o nome dessa cadeia fica 2,3 dimetilpentano. Então, daqui a pouco nós vamos aprender a dar nome à cadeia, colocando também o nome e a localização das ramificações, ok? Aqui nós temos outro exemplo também, ó, de uma cadeia carbônica ramificada, e aqui a sua cadeia principal, ela também está destacada, ó. Observe que se você tiver insaturação, ou seja, se na cadeia tiver dupla ou tripla ligação, obrigatoriamente a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal, ok? A insaturação, ó, essa dupla ligação, ela não pode ficar fora da cadeia principal, ok? Se você pegasse como cadeia principal essa cadeia reta aqui, ó, essa dupla ligação iria ficar fora, então ficaria errado, ok? Ela tem que fazer parte da cadeia principal. E observe que esse carbono aqui está mais próximo dessa ramificação do que esse carbono aqui da direita. Então, se você fosse enumerar, ficaria assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a minha cadeia principal ela tem 8 carbonos, ok? Aí aqui eu tenho uma ramificação, porque ficou fora da cadeia principal. Aqui eu tenho outra ramificação, ok? Observe que esse OH, apesar de estar fora da cadeia principal, ele não é uma ramificação. Porque para ser ramificação tem que ser carbono, ok? Teria que ter um carbono aqui no lugar do oxigênio. Então aqui eu tenho duas ramificações. Tem uma insaturação, que tem que fazer parte da cadeia principal. Pessoal, agora uma parte muito importante desse conteúdo são as ramificações. Aqui não estão todas as ramificações, mas nós temos aqui aquelas que são mais cobradas, as principais ramificações, ok? E a forma de você aprender realmente tem que decorar o nome das ramificações, certo? Então, ó, aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho uma ligação ligada a esse carbono. Essa ligação aqui é por onde essa ramificação vai estar ligada à cadeia principal. Então você vai ter uma cadeia principal e essa ramificação vai estar ligada a essa cadeia principal através dessa ligação aqui que está destacada em vermelho, ó. Aqui também é a ligação, que vai ligar a ramificação à cadeia principal. Aqui também, ó. Aqui também, aqui também, aqui também. Observe que a quantidade de carbonos muda de um tipo de ramificação para outra e muda também o seu nome, ok? E em algumas ramificações a posição, ó, da ligação que vai ligar a ramificação à cadeia, a posição também muda, ó, ok? Então a posição mudando, o nome da ramificação também muda. Então aqui nós temos as principais ramificações, ó.
Quando você tem uma ramificação CH3, essa ramificação recebe o nome de metil, né? Met quer dizer um carbono, só tem um carbono. Então, metil é quando você tem CH3. Se você tiver uma ramificação CH2 ligada a um CH3, observe que agora essa ramificação já tem dois carbonos, chama-se etil. Ok? Etil. Et quer dizer dois carbonos, né? Se você tiver uma ramificação CH2 ligada a CH2 e ligada a CH3, observe que aqui já essa ramificação já tem três carbonos, ela se chama N-propil. N-propil quer dizer normal propil, ok? Normal propil. Ou você pode chamar só de propil, não tem problema nenhum. Lembrando, prop quer dizer 3, né? Então você tem três carbonos aqui, ó, formando essa ramificação. Então, N-propil ou só propil. Quando você tem um CH3, no meio um CH com uma ligação e outro CH3 à direita. Então, um CH no meio, um CH3 à esquerda e um CH3 à direita. Essa ramificação ela se chama isopropil, ok? Observa o formato da ramificação, ó. Diferentemente do propil, ó, o propil, a ligação que vai ligar essa ramificação à cadeia está aqui na esquerda. No isopropil, a ligação ela fica aqui no meio, ó. Essa ramificação vai estar ligada à cadeia principal por esse carbono aqui do meio, ok? Isopropil. Quando você tem CH2, 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 CH3, chama-se normal butil. But são 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Normal butil, N-butil, ou pode chamar só de butil, ok? Então, ó, met, um carbono, et, 2, prop, 3, but, porque a ramificação tem 4 carbonos. E aqui, ó, o que é que vai mudar também? A posição da ligação que vai ligar a ramificação à cadeia principal. Se você tirar essa ligação daqui e colocar aqui, ó, nesse segundo carbono, o nome da cadeia já muda, ok? Não vai ser mais N-butil, vai ser sec-butil. Por que sec-butil? Porque a ligação que vai ligar a ramificação à cadeia principal, ao invés de estar no carbono da esquerda, vai estar no segundo carbono aqui, ó, ok? Então, sec quer dizer segundo, né? Vai estar ligado ao segundo carbono. Então, essas são as principais ramificações. Tem outras? Tem. Mas essas são as mais cobradas, a que você realmente precisa aprender. Metil, etil, N-propil, ou só propil, isopropil, N-butil ou só butil e sec-butil, ok? Vamos ver agora alguns exemplos e aprender a dar nome às cadeias. Pessoal, esse primeiro exemplo. Dica. Sempre que você for dar nome à nomenclatura de uma cadeia carbônica, seja ela ramificada ou não, primeiro você tem que descobrir quem é a cadeia principal. Você tem que destacar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de carbonos, ó. Observe que aqui já está enumerado, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, minha cadeia principal, eu já sei que ela tem 7 carbonos, ó. 7 é ept, ok? Ept. Olha só. Eu já sei também que na cadeia principal eu não tenho insaturação, ó. Só tenho ligação simples. Isso vai também influenciar no nome da cadeia. Eu sei que isso aqui é um alcano, né? Por que é um alcano? Porque na cadeia principal eu só tenho ligação simples. Eu já sei que vai ter an no meio do carbono. Heptan, ok? A terminação. Aí vamos para as ramificações, ó. Eu tenho aqui ligado ao carbono 2, ó a ligaçãozinha aqui, ligado ao carbono 2, eu tenho aqui um metil, ó, um CH3, ok? E ligado ao carbono 4, eu tenho um etil para cima e um etil para baixo. Então, eu tenho uma ramificação chamada metil ligada ao carbono 2 e eu tenho duas ramificações chamadas etil ligada ao carbono 4. Um etil para cima e um etil para baixo. Vamos lá. Qual é a ideia para a gente construir o nome da cadeia? Primeiro, você coloca
começa colocando o nome e a localização das ramificações, certo? Então vai ficar assim, ó, 2-metil. Por que 2-metil? Porque eu tenho um metil ligado ao carbono 2. Ó. Esse 2 da frente quer dizer que esse metil está ligado ao carbono 2 da cadeia principal. Então, 2-metil, 4,4 dietil. Pessoal, por que 4,4? Porque eu tenho um etil ligado ao carbono 4 e eu tenho outro etil também ligado ao carbono 4. Então, 4,4. Professor, por que dietil? Di porque são dois etil, ó. Um etil aqui e outro etil aqui. 2 etil, dietil, ok? Então vai ficar 4,4 di, porque são dois etil, fica dietil, ó, um etil aqui ligado ao carbono 4 e outro etil aqui também ligado ao carbono 4. Então 4,4 dietil e agora o nome da cadeia principal. Hept, porque a cadeia tem 7 carbonos. An, porque na cadeia eu só tenho ligação simples e a terminação dos alcanos é sempre O. Então, o nome do composto vai ficar 2-metil, 4,4 dietil, heptano, ok? Lembre-se, você sempre tem que começar colocando a localização e o nome das ramificações. E por último, você coloca o nome da cadeia principal, ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó. Aqui eu também tenho outro alcano, né? Outra cadeia carbônica ramificada. Vamos lá. Pessoal, observem. Primeiro vamos descobrir quem é a cadeia principal. Se eu pegar ela reta, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu poderia também começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então daria no mesmo. Então, dou preferência, a cadeia principal ela retinha. Outra coisa, quem vai ser o carbono 1 e o carbono 2? O carbono 1 vai ser o da esquerda ou vai ser o da direita? Nesse caso aqui, ó, se eu pegar esse carbono como carbono 1, essa ramificação vai estar mais próxima dele. Ok? Ó, essa ramificação aqui está mais próxima desse carbono. Porém, se eu pegar esse daqui como sendo o carbono 1, eu vou ter duas ramificações próxima dele. Ó. Então, por critério de desempate, o carbono 1 vai ser esse da direita. Por quê? Porque próximo dele tem duas ramificações. Ó. Um aqui e outra aqui. E próximo desse daqui, eu só vou ter uma ramificação. Então, pela questão do lado direito ter mais ramificações, eu começo pelo lado direito. Então vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha cadeia principal é ela reta aqui, ó. Então eu vou ter uma ramificação aqui ligada ao carbono 2, ó. Carbono 2 eu tenho uma ramificação, duas ramificações ligadas ao carbono 2. Esse carbono aqui é o 2. Que nome recebe essa ramificação CH3? Metil. Então eu vou ter um metil ligado ao carbono 2 e outro metil também ligado ao carbono 2. Então aqui vai ficar dimetil. Então vai ficar 2,2, né, dimetil. Agora tem uma observação. Essa ramificação aqui, ó, essa daqui, também é um metil. Então, ou seja, na cadeia toda eu tenho 3 ramificações e as 3 são metil, ó. Um metil aqui, outro aqui e outro aqui. Ou seja, na cadeia toda, ligada à cadeia principal, eu tenho 3 metil, ó. 1, 2, 3. Eu coloco primeiro a localização deles, ó. Esse está ligado ao carbono 2 e esse também está ligado ao carbono 2. Então fica 2,2. Esse outro metil está ligado ao carbono 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, ok? Por que 5? Porque esse metil está ligado ao carbono 5. Então, fica 2,2,5, certo? É a localização dos 3 metil, das 3 ramificações. 2 metil está ligado ao carbono 2 e 1 está ligado ao carbono 5.
Professor, por que trimetil? Por que trimetil? Porque na cadeia toda eu tenho 3 metil, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar trimetil. São 3 metil. E agora eu dou o nome da cadeia principal. X, porque a cadeia principal tem 6 carbonos. An, porque na cadeia principal eu só tenho ligação simples. E O é a terminação dos hidrocarbonetos. Então fica 2,2,5 trimetilhexano, o nome da cadeia. Pessoal, outro exemplo aqui, ó. Nesse outro exemplo, eu já não tenho mais um alcano, eu tenho um alceno. Por que eu tenho um alceno? Porque na cadeia principal eu tenho uma dupla ligação, ó. Eu tenho uma dupla ligação, ok? E a dupla ligação, obrigatoriamente, ela tem que fazer parte da cadeia principal, ok? Então, na cadeia principal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? Então, eu já sei que 5 é pente, certo? Ok. Professor, por que o carbono 1 é o da esquerda? Porque esse carbono 1 é o que está mais próximo da dupla ligação e também mais próximo dessa ramificação que ficou fora da cadeia principal, ó. Ok? Então, como o carbono 1 ele está mais próximo da insaturação da dupla ligação e também mais próximo dessa ramificação, o carbono 1 é o da esquerda, certo? Vamos lá. Observe que aqui, ligado ao carbono 3, eu tenho uma ramificação, ó. CH2CH3 é um etil. Ok? Então, primeiramente, eu vou colocar a localização dessa ramificação, desse etil. Ele está ligado ao carbono 3, então 3-etil. Ok? 3-etil. Pessoal, quando tiver insaturação, você também tem que indicar a qual carbono a insaturação está ligada. Observe que aqui eu tenho uma dupla ligação, e essa dupla ligação ela está ligada ao carbono 1, ó. C dupla, né? Então a dupla ligação está ligada ao carbono 1, então eu tenho que colocar o 1 aqui, ó. Esse 1 quer dizer que a dupla ligação está ligada ao carbono 1, então fica 3-etil, 1. Cadeia principal tem 5 carbonos, pente. Eu tenho uma dupla ligação, quando eu tenho uma dupla ligação é um alceno, então o nome do meio vai ser en e a terminação O. Então o nome do composto 3-etil, 1-penteno, ok? Lembrando que essa nomenclatura aqui é a nomenclatura, vamos dizer assim, a antiga, ok? Aí eu coloquei as duas, a antiga, e coloquei também a nomenclatura aqui pela IUPAC. Pela IUPAC vai ficar assim, ó, 3-etil, aí pente, 1, por que 1? Porque a dupla ligação está ligada ao carbono 1, eno. Ok? Então, pela nomenclatura antiga, 3-etil, 1-penteno. E pela nomenclatura IUPAC, 3-etil, pente, 1-eno. O nome é o mesmo, né? O que vai mudar é a questão de como a questão pede. Se ela pedir pela nomenclatura pela IUPAC, você faz a de baixo. Se pedir pela nomenclatura antiga, você faz o de cima. Se não pedir, né? Geralmente você escolhe uma das duas, ok? Mas as duas estão corretas. A posição da insaturação, o 1 estando aqui ou estando aqui, entre o nome pente e eno, não vai interferir em nada no nome do composto, ok? Temos aqui, pessoal, mais alguns exemplos mais diversificados, né? Observe que aqui, ó, a cadeia principal ela faz uma curvazinha, né? Se eu pegasse ela reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ok? Professor, por que a cadeia principal ela não é reta? Porque se eu pegar a cadeia principal, essa reta aqui, a dupla ligação ia ficar fora da cadeia principal. E a dupla ligação ela não pode ficar fora da cadeia principal. Ela tem que fazer parte da cadeia principal. Por isso que o carbono 1 vai ser esse daqui, ó, de baixo. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é hept, ok? E observe que a dupla ligação está ligada ao carbono 2, ó. Essa dupla está ligada ao carbono 2. O que ficou de fora aqui
aqui, aqui e aqui são ramificações. Então eu tenho, ó, isso aqui é uma ramificação só, viu? Ó, o carbono do meio ligado a um CH3, 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 ok? Essa ramificação aqui, ela recebe o nome de terc-butil, ok? Terc-butil. Quando você tem um carbono ligado a mais 3 outros, um carbono, ó, ligado a 3 CH3. Um CH3 aqui, um aqui e outro aqui. É terc-butil. Terc quer dizer de 3, né? Terc-butil. Aqui eu tenho um metil, já é mais conhecido, ó, um metil ligado ao carbono 4, um metil ligado ao carbono 5 e outro metil também ligado ao carbono 5. Vamos lá dar o nome da cadeia? Então vai ficar 3-terc-butil. Por que 3-terc-butil? Porque essa ramificação aqui, ó, chamada terc-butil, está ligada ao carbono 3. Então 3-terc-butil. Aí eu tenho um metil ligado ao carbono 4, então 4. E 2-metil ligado ao carbono 5, ó, um metil em cima e outro embaixo, então fica 5,5. Trimetil, por que trimetil? Porque são 3 metil, ó, 1, 2, 3, então 4,5,5 trimetil. A cadeia principal tem quantos carbonos? 7, então hept. A dupla ligação está ligada ao carbono 2, então 2. Porque é uma alcena, é uma dupla ligação, e a terminação O. Então, essa primeira nomenclatura de cima é pela IUPAC. Vai ficar 3-terc-butil, 4,5,5 trimetil, hept, 2-eno. Ou, pela nomenclatura antiga, 3-terc-butil, 4,5,5 trimetil, 2-hepteno. As duas nomenclaturas estão corretas, ok? Aqui, ó, essa outra cadeia de baixo, né? Aí eu tenho aqui a cadeia principal, ó. Observe que as insaturações têm que fazer parte da cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? Professor, por que a cadeia principal não seria maior assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela fazendo essa curvinha aqui não teria 6 carbonos? Teria, seria maior. Porém, essa dupla ligação iria ficar de fora da cadeia principal e ela não pode. Todas as insaturações que tiver na cadeia, elas têm que fazer parte da cadeia principal, ok? Então, essa dupla ligação e essa dupla tem que ficar na cadeia principal. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Duas duplas. Uma dupla ligada ao carbono 1 e outra dupla ligada ao carbono 3, ok? Aí, fora da cadeia principal, eu tenho duas ramificações, ó. CH3 metil, não é? E CH2, CH2, CH3 é um propil. Eu tenho um metil aqui e um propil, ó. Prop é porque essa ramificação tem 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Olhando lá na tabela, você vai ver que o nome dessa ramificação é propil. Então, vamos lá. Dá nome à cadeia. Geralmente a gente coloca as ramificações por ordem alfabética, né? Metil vem primeiro, porque no alfabeto a letra M vem primeiro que a letra P do propil. Então a gente começa pelo metil, ó. O metil aqui está ligado ao carbono 2, então 2-metil. O propil está ligado ao carbono 3, 3-propil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente, ok? Eu tenho uma dupla ligada ao carbono 1 e outra dupla ligação ligada ao carbono 3. Então, 1,3. Dieno. Por que dien? Dien. Dien é quando a cadeia principal tem duas duplas ligações. Então, fica dien e a terminação dos hidrocarbonetos O. Então, 2-metil, 3-propil, pente, 1,3 dieno, pela nomenclatura IUPAC. Pela nomenclatura antiga, 2-metil, 3-propil, 1,3 pentadieno, ok? As duas nomenclaturas estão corretas. E temos mais um exemplo aqui, ó, não é? Observe que agora nós temos uma tripla ligação e ela tem que fazer parte da cadeia principal, ok? Quem vai ser o carbono 1? Esse aqui da direita ou esse de cima? O da direita, porque é o que está mais próximo da insaturação. É o carbono que está mais próximo da tripla ligação. Então vai ficar carbono 1, 2,
3, 4, 5, 6, né? A maior sequência de carbonos, ó. Eu tenho 6 carbonos. Quem ficou fora da cadeia principal? Esse aqui, essa ramificação que é um metil, e essa outra ramificação que é um etil. Por ordem alfabética, primeiro vem o etil e depois o metil. Esse etil aqui, ó, CH2CH3, está ligado ao carbono 3, então 3 etil. O metil está ligado ao carbono 4, ó, 3 etil, 4 metil. Na cadeia principal eu tenho 6 carbonos X. A tripla ligação está ligada ao carbono 1, então X1. Uma tripla ligação é um alcino, então vai ficar in, e a terminação dos hidrocarbonetos O. 3 etil, 4 metil, X, 1 ino, pela nomenclatura IUPAC. Pela nomenclatura antiga, 3 etil, 4 metil, 1 hexino. Ok? Tranquilo? Vamos para o nosso último exemplo dessa aula. Pessoal, uma coisa que é muito comum é a questão colocar a cadeia carbônica sem mostrar os carbonos nem os hidrogênios, naquela famosa, né, chamada fórmula de linhas. Então, você analisa como se você estivesse analisando uma cadeia carbônica normal. Ó. Observe que cada extremidade e cada junção é um carbono. Ó. Então, eu tenho um carbono aqui, aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui, outro aqui. Aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono e aqui é carbono, ok? Então, eu considero esse tracinho que está para baixo uma ramificação. E esse aqui também é uma ramificação, ó. Então, quem vai ser a cadeia principal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha cadeia principal é essa daqui, ó, do meio, com 8 carbonos, não é? Então, quem vai ser o carbono 1? O da direita ou da esquerda? O da direita, ó, porque esse carbono aqui da direita, ele está mais próximo dessa ramificação e dessa ramificação aqui do que esse carbono da esquerda. Então, eu já sei que esse aqui é o carbono 1 e esse último aqui é o carbono 8. Aqui é a minha cadeia principal, ok? Mas primeiro eu tenho que localizar as ramificações e dar o seu nome, né? Então, carbono 1, carbono 2, ó, ligado ao carbono 2, eu tenho um metil, um CH3. E ligado ao carbono 3, eu tenho ó, CH2, CH3. Aqui eu tenho um etil. Um etil não são 2 carbonos, ramificação com 2 carbonos, ó. Um carbono aqui e outro aqui. 2 carbonos, é um etil. Aqui, ó, ligado a esse carbono, eu só tenho um carbono aqui, um CH3, então é um metil. Então eu vou ter uma ramificação metil ligada ao carbono 2, vai ficar 2 metil. E uma ramificação etil ligada ao carbono 3, 3 etil. Na cadeia principal, observe que eu só tenho ligação simples, ó, então é um alcano, né? Oct, porque a cadeia principal tem 8 carbonos. An, porque eu só tenho ligação simples, ó, só ligação simples, e O é a terminação dos hidrocarbonetos. Então, o nome do composto 2-metil, 3-etil, octano. Ok, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês revisam novamente essa aula, né? Eu acho que eu expliquei bem detalhadamente. Vocês revisam novamente essa aula. Ou até mesmo no YouTube, vocês podem colocar lá e pesquisar aulas sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, né? Vocês vão ter vários outros exemplos, ok? Vou deixar um exercício lá no Google Sala de Aula, após essa aula. Esse exercício vocês vão responder, não precisa me devolver, e na próxima aula eu gravo um vídeo com a resolução do exercício, ok? Tenham uma boa aula e fiquem todos com Deus.